A aviação executiva deixou de ser um luxo para se tornar uma ferramenta de trabalho para os executivos, encurtando distâncias e otimizando o tempo dos empresários. Reflexo desse setor pode ser visto na edição 2011 da Alabase. A aviação executiva no Brasil atende a mais de 4 mil municípios, quer dizer, e tudo isso muitas vezes não só transporte de passageiro, mas levando investimento para esses países. Então é de suma importância, nós temos mais de 12 mil aeronaves da aviação geral no Brasil e eu acredito que esse tipo de evento só nos traz a certeza de que cada vez mais nós precisamos olhar para esse segmento da aviação. A AGS é a principal empresa de transporte de aeronaves aqui da Alabase. O Alexandre Gula é o presidente da AGS. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Otávio, bom dia. Como é que está esse mercado, Alexandre, para vocês que têm essa expertise no transporte de aeronaves, seja de aeronave rotativa e aeronaves também de asa fixa e peças para esse segmento? Está bastante aquecido, né? Esse é um ano que começou com, vamos dizer, muito mais aquecido que os anos anteriores e a gente vem fechando aí com quase 50% do nosso volume de negócio do ano passado. Esse crescimento ele vem, a gente percebe por conta da logística que vem aumentando cada vez mais, dos nossos caminhões, dos nossos investimentos que nós vemos fazendo, que era uma coisa para ser bem restrita à base de helicópteros e hoje a gente está transportando peças, partes por todo o mundo, né? Com uma gama de cliente, vamos dizer, de quase 60%, 70% da feira aqui são os nossos clientes. Alexandre, explica um pouco para os nossos telespectadores como é que funciona todo esse atendimento e transporte e logística que a AGS disponibiliza para o transporte aéreo. Os nossos diferenciais estão entre o acompanhamento, sempre em loco do que nós estamos fazendo, então o cliente sente uma segurança muito forte. Quando te liga e te pede um negócio, sabe que você vai estar junto do negócio, acompanhando. Esse é o nosso maior diferencial, né? Então, esses anos todos fez com que a gente criasse uma expertise muito forte e pudesse entender melhor de cada produto que a gente transporta, de cada peça que nós transportamos, justamente para diminuir os riscos, que é o que nós podemos fazer, né? Sempre está diminuindo os riscos. Isso eu acho que cativa bastante os clientes, né? Muitas aeronaves, elas vêm pelo transporte marítimo e chegam aqui, elas precisam chegar à base até para serem montadas, testadas para começarem a voar, né? Sim, sim. Aí nós contamos com a outra empresa da nossa holding, que é a transportadora. A transportadora foi feita só para transporte de helicópteros. As carretas são todas especiais e preparadas para isso. Então nós não transportamos outros tipos de coisa. Estamos entrando agora em outros segmentos, porém um outro braço da empresa, né? Não vamos misturar as coisas. Mas toda essa parte do transporte rodoviário é feito sem terceirização. E agora também estamos fazendo seguro, né? Então a Up Insurance é uma corretora do grupo e está aberta, está aqui na feira, né? Estamos com o stand aqui na feira, estamos inaugurando ela aqui na feira, que é justamente para que o cliente tenha a comodidade de a AGS vai tirar da Itália, vai trazer para o Brasil, vai botar no caminhão dela, o seguro é tudo por conta dela, então não existe mais terceirização hoje, né? A única coisa que ficava à mercê de terceiros era a parte de seguro e hoje é feito para nós. Então a AGS hoje atua verticalizado, então quando se fala de transporte, o cliente tem total tranquilidade de saber e entregar para a AGS todo o trabalho. Exatamente, quem já fez transporte conosco sabe como é que é, problemas nós sempre temos, né? Eu acho que o diferencial de qualquer empresa está na solução dos problemas, né? Como você resolve os problemas para o cliente. Então isso, quem já trabalhou com a gente, quem já passou por alguma coisa com a gente, sabe que a gente está ali para lutar, para defender o cliente mesmo e fazer com que o transporte termine com 100% de sucesso, né? E me conta uma coisa, Alexandre, e a participação aqui na Alabase? Vocês cada vez mais ampliando aqui o espaço de vocês, dada a importância da feira para a AGS, né? Exatamente, essa feira para a gente é uma feira onde o nosso cliente não vem visitar a feira, o nosso cliente está na feira, ele é expositor, né? Então ela é de extrema importância para a gente, né? De extrema. E nós estamos conhecidos já nesse mesmo local aqui, então é onde a gente consegue reunir todos os clientes e amigos
em confraternizações que antigamente eram um dia só, hoje são todos os dias, não tem como fugir. Quero desejar também muito sucesso com mais um braço da AGS, a corretora de seguro, trazendo mais solução para os seus clientes, viu? Com certeza. Obrigado, Otávio. Eu que agradeço você mais uma vez presente aí na feira, nos prestigiando. Tá bom. Alexandre Gula, presidente da AGS, aqui conosco na Alabasta. Obrigado. Obrigado, Otávio.